Bom, vamos lá. Bom dia, primeiro ano. Vamos começar mais uma aula de filosofia, tá? Hoje nós vamos falar do Platão. Falou? Nós já falamos do Sócrates, agora nós vamos falar do aluno do Sócrates, que é o Platão. Vamos conhecer o Platão hoje, nós vamos dar uma visão geral. Vou dar uma visão geral para vocês de quem foi o Platão, o momento histórico que ele estava vivendo e tal. E na próxima aula a gente vai se aprofundar mais no pensamento dele, no que ele traz de interessante para a filosofia. Então vamos lá. Esse camarada aí é o Platão. Ele nasce entre 428 e 427 a.C. e morre em 348 ou 347 a.C. também. Não se sabe exatamente a data, então por isso que tem essa aproximação aí. Bom, vamos lá. Então, o Platão foi um filósofo, foi um matemático do período clássico, né, da Grécia Antiga, escreveu vários diálogos filosóficos, ele foi o fundador da academia. A academia é como se fosse uma primeira universidade, uma primeira faculdade do mundo ocidental, então uma escola de educação superior, tá? A primeira do mundo ocidental. Ele é amplamente considerado uma figura central na história do grego antigo e da filosofia ocidental, juntamente com o Sócrates, que é o professor dele, e depois um pupilo dele, posteriormente um aluno dele, o Aristóteles. Então, aqui embaixo nós temos o busto dos três aí, o careca é o Sócrates, Platão e Aristóteles, que vão ser os três caras aí do período da Grécia Antiga. O que ele faz? O pensamento filosófico dele é o platonismo, tá? Que é isso que nós vamos falar na próxima aula, bem especificamente, até com gráficos, para vocês entenderem melhor. O platonismo é uma doutrina, né? O platonismo vem de Platão e dos seus seguidores, caracterizada pela concepção de que as ideias são eternas e transcendentes e originam todos os objetos da realidade material, ou seja, ele entendia que existia dois mundos, o mundo das ideias, lá, aqui na minha mente, uma coisa inteligível, que eu só alcanço através do pensamento, através da razão, e também ele escreve uns mitos, umas histórias para explicar, porque ele entendia que, sim, que antes das almas, porque para o Platão, as almas elas migravam, elas vinham desse mundo das ideias e entravam aqui nos corpos das pessoas. E depois que a pessoa morria, essa alma voltava lá para esse mundo das ideias. E nesse mundo das ideias, tudo lá é perfeito. Então, a ideia de cavalo que está lá é uma ideia, é o cavalo perfeito. Aqui na Terra, que nós temos um mundo sensível, é um mundo onde nós temos os objetos referência. Nós temos cavalo branco, cavalo preto, cavalo cego, cavalo manco, nós temos todo tipo de cavalo. Mas a ideia perfeita de cavalo está lá no mundo das ideias. Então, ele vem com esse pensamento aqui meio que para unir uma briga que tinha desde Parmênides e Heráclito. Lembra que o Heráclito tudo mudava, nada permanecia, o homem não entra duas vezes no mesmo rio, e o Parmênides não, nada muda, tudo permanece. Então, o platonismo é mais ou menos para juntar esses dois pensamentos e tocar para frente. Mas na próxima aula nós vamos ver bem detalhadamente o que é o platonismo, então só estamos passando aqui que é o pensamento dele. Bom, o fato de ter exercido tanta influência dá a medida da importância do trabalho de Platão. Platão influenciou muito o pensamento ocidental, então por isso que ele é tão importante. Vamos ver então o contexto histórico em que o filósofo desenvolveu a sua obra. O Platão viveu, gente, em um tempo em que a vida cultural estava indelevelmente vinculada à polis. Eu coloquei essa foto aqui, são as ruínas de Atenas, tá? A cidade como ela era, o que sobrou, né, da cidade. E a polis ali, cidade para o grego, é polis, tá? Então, tudo que acontecia de cultural, tudo que acontecia de legal, de bacana, de arte, de ciência, de descoberta, a filosofia em si, estava acontecendo ali na polis, em Atenas, no caso. Então, o fenômeno geográfico e político associava-se de tal modo que a língua grega, tá? Na língua grega, polis tem dois significados. A polis é tão importante que, ao mesmo tempo que é uma expressão
geográfica, tá? Então, uma cidade ali, a polis de Casabranca, a polis de São José do Rio Pardo, na verdade, cidades-estados. Então, era a polis de Atenas, a polis Esparta. Então, a polis, além de ser uma expressão geográfica, também tinha um sentido político, designando tanto o lugar como as pessoas, tá? E aquelas pessoas, aquela população submetida à mesma soberania. É na polis também que está começando e está ali já acontecendo a democracia. Então, é um momento muito interessante, de muita efervescência. Então, polis tem esses dois sentidos, tanto o humano, tá, com relação à população, e o geográfico com relação ao lugar. Compreende-se assim, por que um grego antigo, gente, ele pensava em si, antes de tudo, como um cidadão. E o cidadão, ele é um animal político. Quem vai falar de animal político mesmo depois é o Aristóteles. Mas o cidadão ali, para o grego, era muito importante ele ser um cidadão. O cidadão não é um cara qualquer, não é porque ele nasceu lá na polis que ele era um cidadão, não. O cidadão ele tinha que ter consciência, ele tinha uma outra maneira de ver as coisas. Então, ele realmente se preocupava com a cidade, ele realmente queria participar da vida política. Então, política vem de polis. Não política partidária, não essa política que nós vemos hoje no nosso dia a dia, não. Qualquer cidadão ali poderia ser político, porque nasceu na polis, só de nascer na polis ele já era político, mas com consciência de cidadania. Tanto que depois o Aristóteles ele vem falar o seguinte, se você pode ser um cidadão, tá? Você vai ser um cidadão, um zoon político, zoon de animal, de zoológico, né? Zoon político, você vai ser um animal político, que é o legal. Ou você pode ser um idiom. O idiom é o idiota, é o cara egoísta, é o cara que não se preocupa com as pessoas, ele não é um bom cidadão. E o Aristóteles falava assim, bom, se você for um deus, você realmente não precisa das outras pessoas, porque os deuses se bastam, mas não é o caso aqui de vocês, ninguém é deus, então você deve ser uma besta fera. Se você não precisa das pessoas, da cidade onde você mora, dos seus concidadãos, é porque você é um animal, um bicho, vai morar no meio do mato. Porque aqui na cidade nós precisamos de zoon políticos, de animais políticos, pessoas preocupadas com a cidadania, pessoas preocupadas com a política, de participação, de ação e de ajuda uns aos outros, tá? Não essa pessoa, o idiom, que é o idiota, que é o egoísta. Então, assim, a polis é percebida como desdobramento de um processo cosmogônico. Cosmogonia, lembrando, o início de todas as coisas, a explicação de todas as coisas, exercendo o papel de um princípio fundador da arqué, lembra? O primeiro elemento tal do universo, da onde que as coisas todas surgiram. A polis, gente, é o começo de tudo. É o princípio que tudo explica. Então, o cidadão, o homem, ele começa ali na polis. A vida dele tem origem ali na polis. Se ele é um cidadão, se ele é um ser político, se ele é realmente uma pessoa legal, que vale a pena, tudo começa ali na polis. Se ele é um idiota, ele que vai para o meio do mato. Vai ser lá uma besta fera. Ou se ele é um deus, então ele volta para o Olimpo. Vamos só lembrar o que é cosmogonia. Cosmogonia diz respeito às teorias que buscavam explicar a origem do universo. Eu lembro que eu contei para vocês a história da Gaia, né? O Urano, Gaia, que é a Terra, que eles se copulam, começa a ter os titãs, que são os filhos, aí o Cronos liberta a mãe, ele passa a ser a autoridade, com medo de perder ali o poder dele, ele começa a comer os filhos, até que os Zeus, então, toda aquela história lá, depois vem o Prometeu, que rouba o fogo para o ser humano. Então, eram as histórias que eles contavam para explicar a origem do universo. Em geral, essa explicação está baseada em um mito, tá? Um mito fundador, e tenta dar conta de mostrar a Gênese. Gênese é o início do universo e da realidade tal como conhecemos. Essa história, eu pus essa tartaruga aí porque ela fez parte da minha infância. Sempre que o professor falava que uma das explicações para o mundo, antigamente, as pessoas achavam que a Terra era um planeta plano, assim, né? Então a Terra estava em cima de uma tartaruga, em cima de elefantes, e esses elefantes em cima da tartaruga. Eu achava aquilo o máximo. Como é que tem um planeta em cima de elefante, em cima de uma tartaruga?
mas é um dos mitos aí, de uma das concepções mais antigas sobre a forma da Terra. E quem contava isso eram os hindus, tá? Do pessoal lá na Índia. Então, mas todos os povos, cada lugar tem a sua maneira de explicar essas origens todas. Voltando para a polis. A vida pública, gente, ela exigia o dom da oratória. O cara tem que saber falar bem, tem que saber argumentar, tem que se articular bem, tem que ter presença, tem que saber fazer um bom discurso. Habilidade no raciocínio, tá? Tem que ser esperto, pegar as coisas rápido, já ali se tiver que mudar de assunto, ele já muda de assunto, ele não se perde. Prática no uso da voz, do gesto, então ele tem toda uma técnica de oratória, de como que ele vai falar, como que ele vai se posicionar, a postura, impostar a voz, fala com mais formalidade, ou fala assim, ou fala assado. Tinha toda uma técnica, várias técnicas para ele aprender a falar. Então, essas eram as competências que permitiam que a pessoa tivesse uma ascendência sobre o auditório. A polis ali, eles viviam de debates, eles se reuniam na ágora, eles se reuniam ali na praça pública, e política era feita ali na praça. Hoje tem a Câmara dos Vereadores, os vereadores vão lá debater, vai fazer uma lei, vão resolver isso, o prefeito quer fazer aquilo, vamos deixar, não vamos deixar. Antigamente, não, o grego, a vida política dele era pública, era tudo na praça. O comércio era na ágora, as decisões, os julgamentos, o cara cometeu um crime, ia ser julgado lá na praça pública, tem que ter lá publicidade, era tudo em público. E ele gostava muito dessa vida pública aí. E sempre que essas pessoas tinham que falar, tá? Quem falasse melhor tinha mais pessoas para ouvir, ele tinha mais gente que prestava atenção e era mais certo que ele venceria os debates. Então, numa hora de uma disputa ali, de um debate, eu acho isso, não, aquilo. Então, o que falasse melhor é o que ia ganhar. No entanto, a democracia, gente, ela estava começando, tá? Já era muito jovem, tá? Ela já estava enfrentando problemas. Primeiro que não eram todos que tinham direito de participar nas assembleias, que é a eclésia, né? Não eram todos. Quem eram os homens livres, filhos de pai e mãe atenienses, maiores de 30 anos. Esses sim eram os que poderiam participar da vida pública. Esses sim é que poderiam estar ali discursando e falando e participando das decisões. Então, já não é uma coisa lá tão perfeita. Se, por um lado, a alternância no poder impedia que a aristocracia se organizasse e assumisse o controle da máquina pública, por outro lado, o fato das funções públicas serem limitadas em termos de tempo, de vigência, causava instabilidade no ambiente político. Por exemplo, ora tinha um governo, ora tinha outro. Como é hoje no Brasil? O prefeito, o governador, o presidente fica 4 anos, ele é eleito, fica 4 anos. Ele pode tentar a reeleição. Isso é coisa nova, do Fernando Henrique para cá, porque até o Fernando Henrique não podia nada. 4 anos, ele saía, o outro candidatava e depois ele podia até voltar. Mas hoje temos essa reeleição. E, inclusive, é um problema, porque muitos prefeitos, né, vou falar de prefeito, está mais perto da gente. O prefeito trabalha 4 anos, fez um monte de coisa legal, demora para fazer, porque até entender como é que funciona. Quando a coisa está caminhando, acaba o mandato. Aí vem outro prefeito, e por questões de orgulho, aquelas questões assim muito pessoais, o cara não quer dar continuidade para o que o anterior fez, ele quer fazer o dele. Aí esquece tudo que ele lá começou e começa de novo. Então o negócio fica gastando dinheiro à toa e não vai para frente. Era mais ou menos esse problema aí que ele estava falando. Então, hora um está no poder, faz uma coisa, o outro vem, esquece isso aqui, começa a fazer outra coisa. E não dava sequência. E o ambiente político ficava meio conturbado. As liberdades individuais, que eram tão caras à democracia, né? A democracia ela é baseada em princípios de liberdade, tá? Então, a democracia ateniense, que é a primeira, era caro para eles. Eles priorizavam a liberdade individual, mas não priorizavam a ordem e a disciplina. Então, poderiam ser ameaçadas militarmente por outras cidades, como Esparta. Então, Atenas, ela tinha uma coisa assim, as pessoas são livres, eles se preocupavam muito com as artes, eles se preocupavam muito com a oratória, eles estavam muito preocupados com a política, com a cidadania, tá? Mas eles não eram como os espartanos. Os espartanos, eles priorizavam o treinamento físico. Uma criança em Esparta, um menino com 7 anos, ele era arrancado da mãe
e ele era levado já para uma escola especial, onde ele ia treinar muito mais a disciplina e a força física, um treinamento militar mesmo, para criar exércitos. Quem assistiu o filme do 300 lá mostra bem como que era a infância dos espartanos, né? Bem interessante assistir também. Então, Atenas ficava meio sem defesa, né? Se tivesse ali um ataque, no caso Esparta resolvesse atacar Atenas não estava muito bem resguardada, não. Aqui eu coloquei esse desenho para vocês verem mais ou menos como que era a vida naquela época ali, as pessoas, uma criança ali já ia vendo, já ia aprendendo, ia crescendo, um escravo aqui do lado esquerdo segurando uma garrafa atrás do seu senhor, né, do seu amo ali, do dono dele, e as pessoas ali sempre muito na rua, sempre muito no público ali. Bom, Platão está aí nesse meio, Platão está aí vivendo essa democracia, e o Platão, falei para vocês, ele era aluno do Sócrates, um discípulo muito querido, ele amava o mestre dele, ele achava assim, o Sócrates era o Sócrates era o cara, não tinha uma pessoa mais inteligente do que o Sócrates, e o Platão, ele reverenciava, ele idolatrava o mestre dele. Então ele acompanhou o julgamento de Sócrates, e ficou horrorizado com a falta dos princípios éticos no tratamento dispensado para aquele que ele achava que era o maior de todos os homens, o maior filósofo. Então, ele ficou muito indignado, porque como que eles vão julgar o Sócrates? Como que eles falam que o Sócrates está desvirtuando? Lembra que nós vimos nas outras aulas? Como que o Sócrates está desvirtuando a juventude? Que história é essa? O Sócrates está ensinando a pensar. O Sócrates tem todo lá o método dele da manhêutica, para ensinar as pessoas a verem o mundo de uma outra maneira. Mas isso estava causando incômodo lá para quem estava no poder, né? Daqui a pouco ele está ensinando mulher, e a mulher está achando que pode participar também aqui da vida política, da vida pública. Daqui a pouco esses escravos estão ficando muito sabidos, estão resolvendo querer ser livre. Então isso estava incomodando, mas eles não podiam, eles eram uma democracia, porque eles vão falar que o cara vai ser preso por causa disso? Não, inventaram lá toda uma história que ele estava colocando em risco a fé dos jovens, que os jovens estavam contra os deuses e tal. E o Platão ficou muito bravo com isso, muito bravo, muito bravo. Então, colocou as questões políticas no centro da sua investigação filosófica. Quando ele passa por todo esse julgamento do Sócrates, e ele vai depois, muita raiva, ele fica com muita raiva, muito decepcionado com a democracia. Pô, a democracia matou, o melhor cara que teve até hoje, a democracia matou. Então, ele começa a pôr no centro ali das investigações filosóficas dele a política. Ele começa, então, a escrever livros. Inclusive, ele escreve um livro chamado A República. Tá? Então, várias de suas obras vão ter Sócrates como personagem central. E Platão vai colocar inúmeras vezes suas próprias palavras na boca do filósofo. O que ele faz? Como ele escreve em forma de diálogos, sempre tem alguém conversando com o Sócrates conversando com alguém. E por conta disso, porque o Sócrates nunca deixou nada escrito, não tem nada, nenhum livro, nunca escreveu nada, e o Sócrates achava que ele não devia escrever nada mesmo, porque ele falava assim, se eu escrever um livro, eu vou engessar o pensamento, e o pensamento tem que ser livre, a filosofia tem que ser livre. Hoje eu penso desse jeito, amanhã eu não sei se eu vou estar pensando desse jeito, então eu não posso escrever nada, ele não deixou nada escrito. Tudo que tem escrito sobre o Sócrates é o Xenofontes, o Platão, mais alguma outra pessoa ali que escreveu sobre ele. Então, há quem diga que o Sócrates nem existiu, que ele é uma invenção do Platão, que o Platão criou esse personagem, inventou esse personagem. Mas a maioria das pessoas entende que ele existiu, sim, foi uma pessoa de carne e osso. Então, várias das obras do Platão vai ter o Sócrates ali como personagem. Na verdade, gente, o Platão ele considerava que a vida política deveria ser ocupação daqueles que, por meio da reflexão filosófica, haviam chegado ao conhecimento da realidade. Então, como ele estava muito desapontado com a política, com essa democracia, ele falou assim, não, tem que participar da vida pública o cara que for muito, muito bom, ele tem que ser muito evoluído, ele tem que ter estudado muito, ele tem que ter refletido muito, ele tem que ser um filósofo. Então, ele chega à conclusão que tem que ser um filósofo. Ele vai chamar de rei filósofo, né? Quem vai estar no poder são as melhores pessoas, e as melhores pessoas são as que pensam, as melhores pessoas que pensam são os filósofos. Então, a crítica que ele faz à democracia ateniense, né? A crítica à democracia ateniense, a procura de soluções políticas
do mundo grego foram uma preocupação muito séria na vida do Platão. Depois que o Sócrates morre, ele vai embora, ele sai de Atenas, ele vai viajar, ele tinha muito dinheiro, ele vai viajar, ele vai conhecer o mundo afora, e sempre refletindo, sempre pensando nessas questões políticas, porque ele estava amargurado, ele não se conformava que a democracia tinha matado o mestre dele. Então, nele, né, a filosofia e a ação política estiveram permanentemente interligados. Então, política, tá, e filosofia. Sempre aqui, política e filosofia. Política é uma coisa muito importante na filosofia dele, pois alimentou sempre a convicção de que os males não cessarão para os humanos antes que a raça dos puros e autênticos filósofos chegue ao poder. Então, as coisas ruins vão continuar acontecendo enquanto os puros, autênticos e os melhores, que são os filósofos, enquanto os filósofos não chegarem ao poder, enquanto os filósofos não mandarem, enquanto os homens do poder não forem os filósofos, a vida vai continuar horrível, a vida vai continuar ruim, tá? Então, antes que os chefes das cidades, por uma divina graça, ponham-se a filosofar verdadeiramente. Então, se, né, os filósofos não chegam ao poder, então que os que estão no poder comecem a estudar, comecem a filosofar, comecem a ver o mundo de uma outra maneira. E que maneira é essa? Através da filosofia. Aí, na escola que ele inaugurou, lá na academia dele, o Platão sempre buscou estimular a investigação sistemática a respeito dos fundamentos da conduta humana. Então, sempre vamos estar investigando, vamos estar querendo entender como que as coisas funcionaram, por que as coisas são assim, o que aconteceu, por que o homem pensa assim, por que é assado, e sempre a conduta humana como objetivo ali de investigação, de entendimento. Essa percepção do processo de educação era oposta àquela dos seus concorrentes sofistas. Em geral, acreditavam que a educação do candidato à vida pública deveria ocorrer por meio do treino da retórica e da persuasão. Lembra que nós falamos dos sofistas, que eram o calo no sapato no sapato, deixa sandália, né? Mas era o espinho lá na goela do Sócrates, que Sócrates não engolia esses sofistas de maneira alguma, o Platão também não. Então ele fala, na minha academia as pessoas vão aprender a pensar, a ver o mundo, entender a conduta humana, eles estavam preocupados com a verdade, como que as coisas realmente funcionavam. Não como os sofistas que estavam preocupados só com falar bonito, com a oratória, convencer o outro, e fazer discursos maravilhosos ali, e vencer o debate, e nem aí com a verdade. Então, Platão continua nessa perseguição, nesse embate aí com os sofistas. No entanto, Platão privilegiava outra coisa. O que ele pretendia era estimular a atividade intelectual, que, por meio da inquietação e da problematização, permitia o pensamento e o conhecimento profundos e claros. Então, se a pessoa tem uma mente inquieta, ela tem uma dúvida, ela tem uma coisa que incomoda ela vai ficar pensando. E essa atividade intelectual do pensar, do querer entender, aí você descobre isso. Sempre que você chega numa resposta, você aparece mais 3, 4 perguntas. Então, isso vai permitindo que o conhecimento vai se aprofundando, você vai entendendo as coisas de uma maneira mais clara. Então, ele queria estimular isso nos alunos dele. Um exercício intelectual, uma maneira de pensar, de ser curioso, de querer entender. Para Platão, gente, a violência e a justiça ocorriam especialmente por conta de 2 instrumentos, a força física e a palavra, tá? Então, você pode ser violento sem usar a força física. Você fala alguma coisa e você desmonta o outro lá e você acaba com o outro lá só através da força física, né? Então, violência e justiça podiam se dar tanto pela força física como pela palavra. Se havia um combate, este era resultado das mentiras e dissimulações que decorriam do uso da linguagem. Então, esse combate, esse debate de ideias, essa coisa do sofista, de ficar ali debatendo, querendo convencer o outro e tal, é resultado das mentiras. É mais uma mentira bem contada, né? A pessoa fala, mas o cara, não é possível que ele está mentindo, né? Ele fala tão bem, ele é tão bem preparado, deve ser verdade. E se a retórica era a arte do engano, porque ele entendia os sofistas, eles enganam os outros. Eles falam bonito, eles falam um monte de coisa bonita,
mas eles não estão preocupados com a verdade, eles são peritos em imitação, tá? A retórica era a arte do engano, e o sofista, um perito em enganar, tá? Em enganar. A dialética, então, gente, seria um instrumento do filósofo para combater a falta de conhecimento. O filósofo ele vai usar, então, a dialética. O que é a dialética? É o diálogo, a conversa, vai e volta, você aprende comigo, eu aprendo com vocês. Você me fala uma coisa, eu te devolvo. E todo mundo, se estiver de alma aberta, de cabeça aberta e entrar num debate sério, todo mundo sai ganhando, todo mundo aprende alguma coisa. Coisa extremamente difícil hoje em dia, né? Hoje no Brasil as pessoas estão tão polarizadas, estão com tanto ódio assim que o debate político perdeu. Ele parte para a briga, parte para a baixaria, parte para a ofensa, menos para o debate mesmo, o debate real, onde as pessoas todos vão aprender. Tá? Então, a dialética, que é esse diálogo, essa conversa, para ele era o instrumento do filósofo para combater a mentira, para combater a falta de conhecimento. Então, eu vou te ensinar, você vai aprender, você vai conversar com o outro, você vai ensinar para o outro, e as pessoas vão aprendendo e vão chegando mais próximas do conhecimento. A fármaco em grego é linguagem, ali ficou separado, deveria ser usada como filtro, poção, um remédio, um veneno, uma máscara. Então, a linguagem é uma maneira de você... O jeito que você vai usar a linguagem, ela pode ser tanto um remédio como pode ser um veneno. Ela pode ser um disfarce, a máscara, um disfarce. Então, você tem muito cuidado como você vai cuidar, como você vai usar a linguagem. Então, fármaco, aqui no caso de veneno, poção, remédio, veneno, é tudo de farmácia, né? Então, a palavra farmácia vem de fármaco. Nós temos muita palavra que vem do grego, muita palavra que vem do latim. Então, para ele, a linguagem deveria, sim, ser usada como um filtro, como um remédio que vai curar alguém, como algo que vai transformar. Mesmo uma poção, tal, e, no último caso, um veneno. Com a palavra, você acaba machucando muita gente. O que é a dialética, então? Nós já chegamos a falar alguma coisa aí em sala sobre a dialética. A dialética é uma forma de filosofar na qual se chega à verdade por meio da contraposição e da reconciliação de contradições. Eu tenho uma tese, eu penso isso, isso, isso. Você não concorda comigo, você tem uma antítese, uma antitese. O nosso pensamento é o contrário. Então, não vou bater em você, né? Você vai bater em mim. Nós vamos dialogar, nós vamos debater na conversa, na argumentação, né? Com a inteligência. E esse debate aqui, se ele for muito bem feito, muito bem articulado, for muito sincero, nós vamos chegar a uma conclusão, que seria a síntese. Então, uma tese e uma antítese, quando as pessoas chegam a uma conclusão, gera uma síntese. E essa síntese agora nós chegamos a essa conclusão, nós mudamos a maneira de pensar. Você mudou, eu mudei. Nós pensamos agora desse jeito. Vamos encontrar uma outra pessoa, então essa síntese nossa que virou uma tese. Vamos encontrar uma pessoa que pensa diferente ainda. E vai começar de novo, a tese, uma antítese, e vamos debater, até que chega a uma nova síntese, que vai virar outra tese, vai encontrar outra antítese, e o diálogo vai. Não tem fim, vai. E vamos aprendendo cada vez mais, sempre através da dialética, do diálogo, do debate, da conversa. Então, com a dialética, não se usa da palavra para lutar, para vencer. Eu quero vencer o debate, vou ganhar uma medalha. Olha lá como ela fala bem, olha aquele lá, como que ele é poderoso, olha como ele convence. Não. O objetivo, a discussão tem como objetivo a produção de contradições. Então, eu realmente, se eu penso que nem você, você pensa que nem eu, nós não vamos a lugar nenhum. Nós pensamos exatamente igual. Agora, se a gente encontra pessoas que pensam diferente, por meio dessa contradição, tá? Vai ser possível eu ver o tanto que eu não sei nada. Nossa, eu não sabia que eu era tão ignorante. E a outra pessoa vai falar assim, eu também, eu sou ignorante no sentido de eu não conheço, eu não conhecia nada do que você pensava. E eu não conhecia nada do que ela pensava. Então, o que eu sei, eu ensinei. O que ela sabe, ela me ensinou. Então, nós tivemos consciência da nossa ignorância e
e todo mundo aprendeu com o conhecimento do outro. Era esse o objetivo da dialética, não vencer debate, ficar lá enganando todo mundo e falando bonito. Eu deixei aqui embaixo um gráficozinho do que é a tese, a antítese e a síntese. Vocês olhem com calma. Bom, mas para alcançar o seu objetivo, né, de educar, de mudar a maneira de pensar, para que os governantes fossem mais instruídos, menos ignorantes, os filósofos pudessem participar, então, da vida política, ele se preocupa muito com a educação também, tá? Então, para alcançar o seu objetivo, Platão criou. Então, para ele ensinar as pessoas, porque ele queria educar as pessoas, a pessoa alcança conhecimento através da educação. Então, ele tinha uns métodos bastante didáticos lá para ensinar as pessoas. Ele criava mitos, ele criava historinhas para facilitar o entendimento de coisas mais complexas. Então, são metáforas, alegorias, né? Na Bíblia Jesus usava muito esse método de parábolas, né? Então, eu pegava uma historinha, contava uma historinha simples, fácil de entender, e a pessoa relacionava, tá, então lá é isso, e eu comparando. Então, era um jeito dele ensinar. Ele inventou um monte de histórias, um monte de mitos, tá? Nesses diálogos, ele exercitou o pensamento por meio da discussão e utilizava a dialética como método de conhecimento. Então, ele vai falar, você vai falar o que você não sabe, ele vai responder, você fala de novo, e sempre que ele contava uma história, dava margem para um diálogo, para uma discussão, e as pessoas estavam aprendendo. Ele, como mestre, agora ele estava ensinando. E um dos alunos dele mais ilustre é o Aristóteles. Então, de fato, se cabia a Platão preparar os futuros líderes da cidade, então ele está educando, ele está ensinando os jovens para que esses jovens, diferente dos sofistas, que só estavam preocupados com a aparência, só estavam preocupados com enganar, só estavam preocupados com falar bonito, esses novos líderes seriam diferentes. Então, era importante que os alunos dele se transformassem em filósofos. Apenas os filósofos seriam capazes de exercer o poder de maneira justa, com justiça. Apenas os filósofos conseguiriam entender a verdade. Apenas os filósofos conseguiriam governar, orientar, ali, conduzir a polis de maneira justa, de uma maneira certa, correta, de uma maneira boa, que fosse bom para todo mundo. Então, associando virtude e moral, tá? Ele acreditava que a qualidade da ação política deveria resultar da moral que os governantes desenvolvessem. Então, o cara tem que ser... Não adianta, falo o que eu faço, falo o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, o cara tem que dar exemplo. Ele tem que ser um exemplo de virtude, tem que ter um exemplo de ética, de retidão, de moral. Se eu estou ensinando que vocês têm que fazer a coisa certa... Eu estou lá enchendo a cara no boteco, estou lá usando droga, estou lá fazendo um monte de bobagem, depois eu chego na classe e vou falar assim, pô, vocês devem fazer a coisa certa, vocês não podem usar droga, vocês não podem... Vocês vão olhar para mim e falar, você é a primeira que faz. Pega mal pra caramba, né? Não dá o exemplo. O exemplo de um líder é fundamental. Então, ele falava, olha, a moral, a virtude aí do governante é extremamente importante. Bom, para resumir, a ciência política quer dizer o saber teórico determinava o direito de governar. Então, governariam aqueles que possuíssem senso de justiça e procurassem o bem comum. O cara que procura o interesse próprio, o egoísta, que olha só para o umbigo dele, o egoísta, o individualista, esse não serve. Ele é o idiota, ele é o ídion. Ele não é o animal político, ele não é o cara preparado para ser cidadão, aquele que vai pensar no bem-estar do outro. Então, quando está preparado para a política, vai governar bem, esses alunos que ele está tentando ensinar. O cara que tem senso de justiça. Justiça, gente, é uma coisa fantástica. Se as pessoas fossem justas, se os governos fossem justos, se a justiça fosse justa, o mundo estaria muito melhor. Mas não é sempre assim, né? E o bem comum é o bem de todo mundo, onde ninguém passa fome, onde todo mundo tem acesso à escola, onde todos conseguem mais ou menos as mesmas coisas, né? Exatamente igual, não dá também, mas onde pelo menos todos tenham a mesma oportunidade, as mesmas oportunidades. Esse momento agora
horrível de pandemia que nós estamos vivendo, vocês ainda têm acesso aos meios de comunicação, vocês têm acesso à internet, vocês têm acesso ao computador, ao celular, vocês estão conseguindo ter aula. Quanta criança, quanto adolescente no Brasil que não tem computador, não tem internet, o cara não tem nem água encanada em casa, não tem energia elétrica, ele vai ter uma internet? Como que esses garotos estão tendo aula? Como que os professores estão chegando, os professores deles estão chegando até eles? E no fim do ano vai ter vestibular, no fim do ano está aí o vestibular, o Enem, os vestibulares todos. Como que vai ser? Já é justiça, para vocês terem uma ideia de que o mundo não é justo. Botei aqui mais essa foto da Grécia, gente, eu acho o máximo essas cidades gregas aí, o dia que vocês tiverem oportunidade, vão conhecer. Eu consegui conhecer Pompeia, fiquei muito emocionada, que apesar de ser na Itália, ali era Magna Grécia, né? Então é uma cidade grega ali no sul da Itália. Maravilhoso, sensacional, espetacular, aquela que o vulcão cobriu tudo de cinza, e depois agora eles ainda estão restaurando, ainda estão escavando, né? Estão descobrindo ainda. Então se preservou muito, está muito, muito perfeito ali essa cidade toda. É maravilhoso, é muito bom mesmo. Coloquei essa obra-prima do Rafael Sanzio, tá? O Rafael Sanzio fez esse quadro, que são 4 quadros, eles estão lá num determinado lugar lá do Vaticano. Foi uma encomenda de um dos papas lá, que eu não me lembro qual, para mostrar os saberes, os conhecimentos. Então tem esse aqui da filosofia, tem um das artes, também são 4, eu não me lembro todos. Pesquisem aí. E esse aqui é o da filosofia. Esses 2 camaradas no centro aí, o que está apontando para cima é o Platão. E nós vamos saber a próxima aula por que ele aponta para cima. Porque ele acha que o conhecimento real está no mundo das ideias, nesse lugar onde as almas estão antes da gente de caírem aqui na Terra, antes delas migrarem aqui para os corpos e para onde elas voltam depois que as pessoas morrem. O outro do lado de capa azul, de manto azul, é o Aristóteles. O aluno dele falava assim, não, mestre, o conhecimento se dá aqui. Ele aponta para baixo porque ele fala que o conhecimento é aqui, no mundo sensível, através das experiências. Então, isso nós vamos ver nas próximas aulas. E o Rafael faz esse quadro aí, para mim, um dos mais lindos do mundo. E cada uma carinha dessa aqui, todos esses aí, representam um filósofo. Tem 2 filósofas ali também, mas todos eles. Tem o Heráclito aí, tem o Parmênides, tem vários, tem o Tales. Então, todos esses que nós já vimos, estamos vendo e vamos ver ainda, estão aí. Então, eu acho esse quadro aí espetacular, gente. Muito bem. Vocês vão lendo a apostila de vocês, tá? Não deixem de ler. Vocês vão me mandando mensagens, façam os exercícios da apostila, me manda, né? Eu fiz, né? Manda para mim o gabarito, que eu mando o gabarito, eu sei, eu só vou mandar o gabarito para quem pedir, porque eu vou saber se você está estudando ou não. Leiam, só o que eu falei não adianta. Leia a apostila e vai ler mais coisa também para ver se a apostila está certa, para ver se eu estou falando certo, se eu estou falando bobagem. Vá conferir, tá bom? Então, ficamos por aqui e na próxima aula nós vamos ver muito legal. O pensamento do Platão é muito legal, essa coisa do mundo das ideias, né? O que tudo muda, nada muda, vai ser bastante bacana. Beijo para vocês e estou esperando notícias.